consegue executar o movimento, só que quando ele vai para movimentos de aceleração e desaceleração, o que passa a ocorrer? Esses adutores eles entram em fadiga, porque o músculo está despreparado e evidentemente ou por falta de força, né, um treino de resistência ou até mesmo trófico, e falta talvez de alongamento. Então, como diferir essas três principais causas? Então, eu tenho uma causa derivada do despreparo da musculatura, um despreparo ou por força ou por resistência, não é? Ou fibras do tipo 1 ou fibras do tipo 2, ou glicolíticas ou oxidativas, ou de alta fatigabilidade ou baixa fatigabilidade, ou até mesmo por falta de alongamento dessa musculatura, ganho aí expressivo de endomísio, perimísio e epimísio, ganhando extensibilidade da musculatura adutora. Então, a primeira causa é a causa talvez mais simples de se trabalhar. A pubalgia derivada dessa primeira causalidade, que é a fraqueza, a falta da resistência e de alongamento, ela é facilmente manejada. Você fortalece, você alonga, prepara a musculatura, é posta à prova e o paciente, evidentemente, é recobrado quanto às suas funções. Só que não é isso que a gente vê. Como antepouco eu falei, você alonga, você fortalece, você prepara, e aí ele dá trote, ele corre em movimentos de desaceleração e aceleração ele sente. O porquê que ele sente? Aí entra nosso segundo fator de causalidade. Não vou falar de treinamento, de fortalecimento ou alongamento, porque isso vocês fazem muito bem. Agora, o segundo fator de causa também é um fator que não é novidade, que é o fator do impacto femoroacetabular. Não é? Vocês sabem, o impacto femoroacetabular é o impacto entre a região aqui de colo anatômico expansívo para cirúrgico no fêmur, então uma área aqui de impactação do colo anatômico expansivo para cirúrgico, que vai impactar com essa margem aqui antero-superior acetabular. Então, o indivíduo faz flexão, rotação interna de quadril, e o que passa a acontecer é um atrito entre essas duas áreas. A área aqui de colo anatômico expansivo para cirúrgico no fêmur e a área antero-superior acetabular. O porquê que esse atrito acontece? O porquê que esse impacto acontece? O impacto femoroacetabular, não é? O famoso IFA, não é? Do inglês FI, não é? Femoroacetabular Impact. Então, por que isso acontece? Acontece pelaquela grande falha que nós conhecemos, que é a falha do complexo posterolateral. O indivíduo faz força para flexão e para rotação interna a todo momento que sai de cadeia cinética fechada e vai para a cadeia cinética aberta. E falta o quê? Falta musculatura glútea de abdutores, extensores e rotadores externos, como glúteo máximo, glúteo médio e piriforme. Isso significa que quando o indivíduo faz flexão e rotação interna durante a caminhada, durante a corrida e principalmente em movimentos de aceleração e desaceleração, há o impacto da articulação coxofemoral. E esse impacto gera um atrito. Então é aquilo que eu sempre pergunto e brincadeiras que eu faço nas turmas de pós-graduação e graduação. Me cite uma cidade onde você se sinta seguro e uma cidade onde você se sinta inseguro. Me citam uma, me citam outras, e eu sempre pergunto, você se sente seguro em uma cidade X, significa que você fica relaxado ou tenso? E o aluno responde, eu fico, em uma cidade que eu me sinto seguro, eu fico relaxado. E aí pergunta ao outro aluno, em uma cidade onde você se sinta inseguro, não é? Você fica relaxado ou fica tenso? Ele diz, fico tenso, me sinto inseguro, uma cidade que eu desconheço, e coisas que tais. Isso significa que o músculo pensa da mesma maneira. O adutor longo, o adutor curto, o adutor magno, o grácil, quando eles se sentem inseguros, eles entram em tensão. Aí vocês podem perguntar, mas professor, mas como eles se sentem inseguros? Que eles estão muito bem fixos aqui no ramo do osso púbico e estão muito bem fixos aqui no fêmur. Sim, no fêmur até concordo com vocês. Há uma boa fixação em terço proximal, médio e distal, na superfície medial da coxa. Os adutores realmente vêm para cá, mas eles saem do pubis. Então o grande problema é desse segundo fator de causa, que não é o preparo da musculatura, não é a falta de alongamento, não é a falta de fortalecimento. Esse segundo problema do impacto femoroacetabular é que esta aqui, origem desses adutores, ela passa a criar uma atividade vibracional. É o que a gente chama de vibração sinfisial. E o que é uma vibração sinfisial? É quando os dois ramos de ossos púbicos começam a vibrar. Consequentemente, a sínfise púbica também. Isso gera uma instabilidade. E por que esse quadril começa a vibrar? Por que esse ilho e esse pubis, esse isquio, eles começam a vibrar um em detrimento ao outro? Eles começam a vibrar, ter caráter vibracional,
porque há um atrito coxofemoral. Então imaginem, aqui eu tenho a cavidade cotiloide ou fossa do acetábulo, e aqui para cá eu tenho o meu pubis, o pubis desse meu quadril direito. Isso significa que se eu tenho um atrito crack entre esse colo anatômico com a margem anterosuperior acetabular, e isso começa a atritar, significa que não vibra só a coxa femoral, vibra o quadril inteiro. Isso significa que se o quadril vibra recorrentemente, essa vibração também recorre o quê? Recorre a tensão de adutores. Os adutores pensam, poxa, na coxa eu estou bem fixo, estou bem inserido. E no quadril? É para eu estar fixo, porque eu preciso de duas pontas. Eu preciso uma origem, ou uma inserção proximal e uma inserção distal, para que eu possa executar o melhor tipo de atividade contrátil. Agora, se essa musculatura não encontra um bom ponto fixo proximalmente no pubis, o que ela faz? Ela se sente, né, ou assim como os alunos disseram, retomando, se sentem com medo e essa musculatura se sente, poxa, aqui eu não estou bem fixo, aqui ó, quer saber? Eu vou entrar em contração, porque eu não tenho um bom ponto de fixação, então eu preciso entrar aí em contração, eu preciso entrar em tensão. Então, evidentemente, não é só a causa de despreparo da musculatura, como a primeira causa que citamos, que essa é simples de se resolver, treino de fortalecimento de musculatura tônica e musculatura fásica, principalmente no que diz respeito à musculatura tônica, que é de membro inferior, e é claro, com relação à bioquímica da ação muscular, tanto músculos de fibra do tipo 1 quanto tipo 2, você vai fortalecer, vai fazer seu treino funcional, vai alongar e o problema vai passar. Quando o problema não passa, o fator de causa não é treinamento, o fator de causa é biomecânico, que é o fator de causa do impacto femoroacetabular. Então são 3 os possíveis fatores de causa para a pubalgia. Eu tenho um fator que é o despreparo da musculatura, que esse é mais fácil, a gente nem vai comentar e vai descartar. O segundo fator é o impacto femoroacetabular. Veja, então esse impacto acontece no quadril porque eu tenho muita força de flexor, de rotador interno, não é? E eu não tenho quem segura atrás, não é? Eu não tenho força excêntrica de quem? Eu não tenho força excêntrica de extensores, abdutores e rotadores externos. Professor, significa que detectada a fator de causalidade e é o do impacto femoroacetabular, significa que esse paciente ele tem que fazer um fortalecimento do complexo posterolateral? Sem dúvida. Mas professor, ainda me surgiu a dúvida. Esse paciente, como eu sei que é o impacto femoroacetabular que leva a essa atividade vibracional e consequentemente a pubalgia, essa dor na região do pubis? Bom, então veja a próxima dica, que é o teste, né? Então nós temos alguns testes para descobrir, mas antes deles, um relato específico do paciente, que é o relato com a mão em C. Se o paciente pega a mão em C e projeta na região lateral do quadril e diz que tem uma dor profunda coxofemoral e também tem uma dor na região de pubis, né? Isso significa que a pubalgia dele vem decorrente de uma alteração derivada da mudança biomecânica da coxofemoral. Então veja, raciocinem comigo. Hoje na literatura, e não só hoje, nos últimos 10 anos, nós sabemos que as alterações ligadas à pubalgia, na grande maioria das vezes, em atletas e indivíduos que são atletas de final de semana, elas têm o seu fator de causa no impacto femoroacetabular. Eu poderia citar diversas revistas e diversas meta-análises. Por exemplo, a gente tem uma revista importante, que é a revista de rastreio de training, né? A nossa revista Training. Então, o que a Athletic Training ela preconiza? A Athletic Training lançou um artigo em 2010, não é? Que é chamado, é um artigo de pubalgia, de recognize e reabilitação de atletas. Então, esse título é um título que vem muito ao que a gente se propõe nessa live. Então, essa Athletic Training mostrou em 2010, num artigo que mostra sobre recognição e sobre reabilitação, de que esses indivíduos que têm dor com sinal de C, sendo expressiva com sinal de C, expressa com sinal de C, e também tem dor no pubis, esses indivíduos têm essa dor do pubis decorrente do impacto femoroacetabular. Então eu posso dizer, pegaram, acho que aproximadamente, se me falha a memória, mais de 200
200, quase 300, acho que 280 ou 290 indivíduos para pesquisa. 156, 158 desses indivíduos, eles tinham detectado o impacto femoroacetabular. E 113, de 113 a 120 e poucos, desses indivíduos, eles não tinham impacto femoroacetabular. Qual foi o grande resultado da pesquisa? Que os indivíduos que tinham impacto femoroacetabular eram os indivíduos que tinham a situação sindrômica para a pubeite, né? Ou melhor, me desculpem, para a pubalgia. Não significa que há inflamação, mas significa que há dor no pubis. Então não foi só esse artigo que comparou indivíduos que tinham e não tinham sintoma, e também indivíduos que tinham impacto femoroacetabular e não. Nós temos vários outros artigos, e isso passa a ser decorrente de meta-análises, de estudos de revisão sistemática que nós temos, que são compilados de RCTs, triagens randomizadas clínicas. Isso significa que sim, em atletas e atletas de final de semana, a principal causa de pubalgia é o complexo posterolateral. Onde isso tem que entrar? Na sua avaliação, na sua anamnese. Você é atleta de final de semana, você é atleta profissional, você é atleta amador, então provavelmente esses sintomas pubálgicos decorrem de impacto femoroacetabular. Agora vem o grande pulo do gato e a grande dica. Professor, eu não trato de atleta, eu trato de indivíduo comum, sedentário, adulto de meia idade, adulto jovem. Não há problema. É agora que nós entramos no terceiro fator de causalidade. E esse terceiro fator de causalidade é o fator de causalidade nervoso. É a inervação periférica que passa pela área do pubis. Então nós temos outros artigos que amparam essa ideia e outras meta-análises também. Saiu um artigo em 2019 num jornal de cirurgia norte-americano, de que indivíduos, e veja que interessante, indivíduos que possuíam dor lombar não tinham exatamente um fator de causa na lombar, tinha um fator de causa de captação sensorial somestésica no pubis. E o contrário também se fez verdadeiro. Indivíduos que tinham dor no pubis não tinham fator de causa no pubis, mas tinham fator de causa na região lombar. Professor, o que você quer dizer com isso? Que vocês devem compreender e entender que nós temos duas inervações muito importantes. E são elas essas inervações. Vamos trabalhar com duas inervações